Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre hipersensibilidade alimentar. Definindo, então, a hipersensibilidade alimentar, ela é uma doença consequente a uma resposta imunológica anormal, que ocorre, então, após a ingestão ou o contato com determinados alimentos. Se pensarmos nas reações adversas a alimentos existentes, nós vamos perceber que a alergia ou a hipersensibilidade alimentar, elas estão aqui como um capítulo à parte dessas reações adversas, compondo o grupo das reações adversas dadas como imunológicas. E esse é o nosso foco aqui hoje. Mas é importante que vocês saibam que existem também as reações adversas não imunológicas. Aqui estariam aquelas reações relacionadas a reações geradas por toxinas bacterianas presentes em alimentos contaminados, ou ainda aquelas reações a determinadas propriedades farmacológicas que alguns alimentos possam ter, como por exemplo a cafeína, e também reações relacionadas à má digestão de determinados alimentos, como por exemplo no caso das reações relacionadas à intolerância à lactose. Inclusive, nós vamos comentar um pouco mais sobre essa questão, essa diferença entre alergia e intolerância alimentar. Mais para frente a gente volta nesse assunto. Quando a gente fala dos dados de prevalência da hipersensibilidade alimentar, esses dados eles podem ser bastante variáveis, dependendo da população estudada, ou ainda da faixa etária que está sendo avaliada, ou depende também de como foi feito o diagnóstico dessa hipersensibilidade. Mas, em termos gerais, os dados mais atuais, que referem-se ao ano de 2020, eles trazem que, até o primeiro ano de vida, a prevalência da hipersensibilidade alimentar, ela está em torno de 6 a 10%. Sendo que esse número ele diminui quando a gente fala na população adulta. Nos adultos, a prevalência de alergia alimentar está em torno, está na faixa de 2 a 5% de prevalência. As reações de hipersensibilidade alimentar, elas podem ser classificadas quanto ao mecanismo imunológico envolvido. Então, nós temos as reações mediadas por IgE. Nesse caso, essas reações ocorrem após a sensibilização por algum alérgeno, por algum antígeno alimentar, com posterior formação de anticorpos específicos do tipo IgE. Essas reações, elas ocorrem rapidamente, até minutos após a exposição ao alimento que causa a alergia. E elas são as melhores estudadas até o momento, O mecanismo dessas reações mediadas por IgE é o melhor entendido até o momento. Existem também as reações mistas. Nesse caso, além da participação, da formação de anticorpos específicos do tipo IgE, também ocorre a participação, dos linfócitos T e de citocinas pró-inflamatórias na geração dos sintomas. Existem também as reações não mediadas por IgE. Nessas reações, parece que o mecanismo está relacionado com a participação de linfócitos T, mas esse mecanismo ele ainda não é completamente elucidado. Além disso, para essas reações não mediadas por IgE, elas ocorrem até horas, dias após a exposição. Elas são reações mais tardias, diferente dessas outras duas reações. Bom, durante toda a nossa vida, nós somos expostos a uma variedade bem grande de alimentos. Nosso trato gastrointestinal, ele é exposto a uma variedade muito grande de proteínas alimentares. Mas apenas algumas pessoas, uma porcentagem pequena de pessoas, vai desenvolver alergia, mostrando então que o nosso trato gastrointestinal, ele possui mecanismos competentes para o desenvolvimento da tolerância oral, ou seja, para que os alimentos que estão sendo ingeridos não sejam interpretados como possíveis ameaças ao nosso organismo. Então, nós vamos relembrar um pouquinho aqui da imunologia
para a gente entender como que se dá a formação dessa tolerância oral. Bom, no nosso sistema digestivo, nós temos alguns componentes que formam o chamado sistema imunológico do trato gastrointestinal. Para nós, nesse momento, o importante é essa estrutura aqui chamada placa de Peyer, que são estruturas linfóides que estão distribuídas ao longo do nosso intestino delgado. Nessas placas de Peyer, existem algumas células especializadas, chamadas células M, que vão captar os antígenos alimentares. O que seriam esses antígenos alimentares? São fragmentos, né, de proteínas presentes nos alimentos. Após a captação pelas células M, elas entregam esses antígenos alimentares para as células dendríticas, que são essas células roxas aqui no desenho. Essas células dendríticas, elas agem como células apresentadoras de antígeno. Então, elas vão apresentar esses antígenos alimentares para as células T auxiliares, as células TH0. E aí, dependendo de alguns fatores, né, da alergenicidade desse alimento, fatores individuais também da pessoa que está ingerindo esse alimento, vai ocorrer a diferenciação do TH0 nos diferentes tipos de linfócitos. Quando há, né, o desenvolvimento da tolerância oral, que é o que ocorre, né, na maior parte das vezes, os linfócitos TH0, eles se diferenciam nas chamadas células TREG. Essas células TREG, elas vão controlar, elas vão inibir a ação de outros tipos celulares. Então, durante o desenvolvimento da tolerância oral, o principal mecanismo se dá através da produção de TGF-beta e de interleucina 10. Esses dois componentes, eles são inibidores de resposta TH2. E o que seria essa resposta TH2? Seria uma resposta alérgica. Então, a produção desses dois compostos, eles inibem uma possível reação alérgica através de TH2. Além disso, o TGF-beta, ele é o principal indutor da formação de anticorpos do tipo IgA, que são secretados ali no intestino. Os anticorpos do tipo IgA, eles são muito importantes para a proteção da barreira ali do intestino. Então, além de proteger, por exemplo, da adesão bacteriana que pode ocorrer ali no intestino, né, de bactérias patogênicas, ele também age impedindo a penetração desses antígenos alimentares aqui no intestino, não prevenindo, então, uma possível resposta alérgica também. Em indivíduos suscetíveis à alergia alimentar, esse mecanismo que a gente viu no slide anterior, ele vai acontecer de uma forma diferente. Então, a gente vai ver aqui como que ele acontece, então, nos indivíduos alérgicos. Então, nós temos uma primeira fase, que é a chamada fase de sensibilização. Então, nesse caso, a célula dendrítica, ela também vai captar, né, os antígenos presentes ali naquele alimento que vai causar alergia e vai apresentar esse antígeno para o linfócito T auxiliar. Nesse caso, ao invés de ter formação das células TREG, ocorre a formação de linfócitos do tipo TH2. Então, esses linfócitos TH2, eles vão produzir, né, algumas interleucinas, interleucina 4, 5 e 13, IL4, IL5 e IL13. E essas interleucinas, elas vão induzir os linfócitos B a produzir anticorpos do tipo IgE específicos a esse alimento aqui, então. Esses anticorpos, eles vão, então, se ligar a mastócitos e a basófilos. Quando ocorrer um segundo contato com esse alimento, né, que vai desencadear a alergia, os antígenos desse alimento, ele vai se ligar lá nos mastócitos e nos basófilos através daqueles anticorpos específicos que foram produzidos aqui nessa etapa anterior de sensibilização. Então, quando ocorre, então, essa ligação do antígeno nos mastócitos com os anticorpos específicos, ocorre a degranulação.
Ou seja, são liberados pequenos grânulos, né, dos mastócitos que contêm os mediadores da resposta imunológica. E aqui, principalmente, né, um mediador muito importante, a histamina. E são esses mediadores que serão os responsáveis pelos sintomas da reação alérgica, tanto os sintomas locais, que vão ocorrer ali, né, no intestino, como também os sintomas sistêmicos. Detalhando um pouco mais sobre os sintomas da alergia, em relação aos sintomas cutâneos, nós temos a urticária e o angioedema, né, como sintomas mais prevalentes das reações alérgicas. A urticária, que a gente pode ver aqui nessa foto, ela se caracteriza por essas pápulas, né, que se formam na pele, que são pápulas bem definidas e que coçam bastante. E o angioedema, ele se caracteriza por esse inchaço que ocorre nas camadas mais profundas da pele, devido ao extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos. E acomete principalmente, né? Ele ocorre principalmente ao redor dos olhos e também nos lábios, né? Ocorre esse inchaço nos lábios. Podem ocorrer também, né, sintomas respiratórios, com broncoespasmo, coriza, sintomas gastrointestinais, né, prurido de lábios, língua, palato, vômito, diarreia. E pode ocorrer também a anafilaxia, né, que seria o sintoma mais grave de uma crise alérgica. A anafilaxia, ela seria então, né, esse conjunto complexo de sintomas, né, que atinge diversos sistemas, né, no organismo, né, então ele atinge o sistema gastrointestinal, cardiovascular, nervoso, pele e o sistema respiratório. Chama atenção aqui, né, para a questão do sistema respiratório, que seria o principal órgão, né, quando a gente fala de anafilaxia, quando a gente vai ver a descrição, né, de uma pessoa tendo essa situação, é muito comum a descrição, né, dessa sensação de garganta fechando, né, por causa do edema de glote. Então, quando a gente fala, né, de anafilaxia, a gente está falando de uma situação emergencial com risco de morte. Então, é muito importante que pessoas alérgicas saibam identificar esses sintomas, né, para que as medidas sejam tomadas. E agora, falando, né, sobre os alimentos, né, que causam alergia, teoricamente, né, qualquer alimento ele pode gerar uma alergia, mas 80% das alergias, elas são causadas por esses alimentos aqui, por esses 8 alimentos aqui, que seriam o leite de vaca, ovos, soja, trigo, amendoim, castanha, peixes e crustáceos. Embora a maior parte, né, das alergias alimentares ela se restrinja, né, a esse pequeno número de possíveis desencadeantes, esses alimentos, eles são muito complexos quando a gente avalia o seu potencial alergênico. Cada um desses alimentos, ele é um conjunto de proteínas que pode, de maneira diferente, estimular o sistema imunológico a produzir, né, esses anticorpos IgE específicos, causando então as reações alérgicas. Então, se a gente pega aqui, né, o leite de vaca como um exemplo, ele é apenas um alimento, mas ele possui, né, diferentes proteínas que podem, de maneira diferente, estimular o sistema imunológico. E essa possibilidade da gente fracionar o alérgeno, entender, né, cada um, né, desses componentes, é muito importante para a gente definir o risco de reatividade cruzada. O que seria então, né, essa reatividade cruzada? Quando a gente fala de reatividade cruzada, a gente está falando de alimentos que compartilham algum fragmento de proteína, alguma sequência de aminoácidos com outro alimento, ou até mesmo a mesma proteína. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é alérgica à castanha,
provavelmente ela vai ser alérgica tanto à castanha do Pará, quanto à castanha de caju, quanto a nozes, quanto a amêndoas, porque todos esses alimentos, eles possuem proteínas semelhantes. Então, é isso que seria a reatividade cruzada, né? Alimentos que compartilham, ocorre, né, com alimentos que compartilham algumas proteínas em comum. E aí eu gostaria de chamar a atenção para duas situações. A primeira delas seria em relação à reatividade cruzada entre o leite de vaca e o leite de cabra. Muitas vezes, pessoas alérgicas, né, ao leite de vaca, elas são orientadas, né, ou elas optam por fazer o uso, então, né, do leite de cabra. Mas se a gente vê aqui o risco de reatividade cruzada, né, esse risco é até de 92%. Então, outras alternativas, né, da substituição do leite de vaca seria mais interessante do que o leite de cabra, né, por essa possível reatividade cruzada. Uma outra questão seria a chamada síndrome látex fruta. O que acontece nessa síndrome? Muitas vezes, pessoas alérgicas ao látex, elas também vão apresentar reações alérgicas a algumas frutas. Né? O látex, né, ele também tem origem vegetal, então ele compartilha algumas proteínas com algumas frutas, né, principalmente kiwi, banana e abacate. Então, pode ocorrer também essa reatividade cruzada entre o látex e algumas frutas. E estudos recentes têm acrescentado, né, alguns alimentos aqui nessa lista de alimentos que possam ter reatividade cruzada com látex, e um deles é a mandioca, né, que é um alimento muito comum aqui no nosso país e também pode estar relacionado com essa reatividade cruzada com o látex. Quando falamos, né, desse assunto, né, da alergia alimentar, é muito importante a gente falar dessa questão da contaminação cruzada, principalmente quando se trata daquelas pessoas que vão apresentar os sintomas, né, que vão ter a reação alérgica, mesmo entrando em contato com quantidades muito pequenas do alérgeno. Então, muitas vezes a gente fala de contaminação cruzada, a gente pensa, né, nessa transferência de micro-organismo entre um alimento e outro, mas a contaminação cruzada ela também pode acontecer quando ocorre a transferência de componentes, né, de um alimento para o outro. E aí, essa contaminação cruzada, ela pode ocorrer tanto com contato direto, né, entre dois produtos, entre dois alimentos, mas também ela pode ocorrer através do contato indireto, seja através de recipientes, utensílios, que foram utilizados para a preparação ou para o armazenamento desses alimentos. E aí, quando a gente fala em contato indireto, a gente precisa pensar nessa situação em diversos ambientes, seja ele no ambiente doméstico, né? Às vezes apenas uma pessoa da família é alérgica a determinado alimento e as outras pessoas elas fazem uso desse alimento, né? Então esse cuidado ele tem que ser tomado para não ter essa contaminação. A nível industrial, né, quando o maquinário ele é utilizado para produzir alimentos diferentes, isso também tem que ser pensado do ponto de vista da contaminação cruzada nos alimentos. E também quando a gente fala a nível de restaurantes, né, tanto no momento de preparação desses alimentos, como também ali, né, no caso, né, de restaurantes, né, do tipo buffet, quando as próprias pessoas se servem, essa contaminação ela pode ocorrer de uma forma, né, não intencional, né? Às vezes uma pessoa está se servindo, não tem o talher específico para aquele alimento, ela pega de outro, e aí essa contaminação cruzada ela pode acontecer. Então, pessoas alérgicas, elas têm, né, que estar sempre atentas às possíveis contaminações cruzadas que ocorrem nesses diferentes ambientes. Quando falamos de alimentos industrializados, existe uma legislação para a rotulagem desses alimentos em relação
a potenciais alergênicos. Então, aqui no Brasil, né, essa legislação ela se dá através da Anvisa, através da RDC 26 de 2015, que dispõe, então, sobre a rotulagem obrigatória, né, da presença, da informação obrigatória da presença de 17 tipos de alimentos com potencial alergênico, né, que são esses alimentos que eu deixei aqui para vocês. Então, essa rotulagem, ela deve informar tanto da presença desses alimentos, como também da possível contaminação cruzada desses alimentos. Então, aqui nesse primeiro exemplo, né, ele traz esse dizer falando que contém leite, que é um alimento potencialmente alergênico. E aqui, nesse segundo exemplo, o fabricante ele informa, né, além de conter leite, esse alimento, né, esse produto, ele também pode conter trigo e amendoim. Então, nesse caso, mesmo que o alimento aqui na composição dele, ele não tenha trigo e amendoim, ele provavelmente ele é produzido em algum maquinário que produz, né, outros produtos que contém, né, então trigo e amendoim. Então pode ser, né, que nesse produto aqui em questão, traços de trigo e amendoim possam estar presentes na composição. Então, isso é muito importante para aquelas pessoas, né, que desenvolvem reações alérgicas mesmo com quantidades muito pequenas, né? Então, a leitura, né, desses rótulos é muito importante para essas pessoas. Antes de falarmos do diagnóstico e do tratamento das alergias alimentares, eu queria aqui pontuar com vocês aquela questão que eu comentei no início da aula sobre a diferença entre alergia ao leite e intolerância à lactose. Isso é um assunto que gera muita confusão, né, entre algumas pessoas, então é importante que isso fique bem claro aqui pra gente. Quando a gente fala de alergia, como a gente vem comentando aqui, né, ao longo da aula, a gente está falando de um mecanismo imunológico anormal contra as proteínas do leite. Já quando a gente fala de intolerância à lactose, a gente está falando de um processo que é resultado da deficiência, né, dessa enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, que é o principal açúcar presente no leite. Então, uma pessoa intolerante à lactose não é que ela tenha alergia à lactose, não existe essa alergia à lactose. A pessoa intolerante à lactose, ela não produz no intestino a enzima lactase, ou ela produz uma quantidade muito pequena. E aí, então, ela não consegue digerir a lactose quando ela ingere, né, ingere o leite ou algum produto que contenha o leite. Então, a lactose, ela não é digerida, ela fica lá no intestino. Então, ela pode ser fermentada, né, pelas bactérias intestinais. E isso vai gerar, então, os sintomas da intolerância, né? Como a distensão abdominal, os gases e as diarreias explosivas. E um outro ponto é que, enquanto as pessoas alérgicas ao leite, elas precisam eliminar o leite da dieta, as pessoas intolerantes à lactose, elas podem fazer o uso dos produtos zero lactose, né, que são os produtos sem lactose. Então, são produtos, né, que contêm leite na composição, mas que durante, né, o preparo desses alimentos, eles foram tratados com a enzima lactase, então a lactose ela já está digerida ali naquele produto. Ou ainda, essas pessoas, elas podem usar a lactase. Hoje no mercado, a gente encontra, né, comprimidos de lactase ou preparações em pó de lactase. Então, a pessoa intolerante à lactose, ela pode, né, quando ela for consumir algum alimento que contenha leite ou o próprio leite, ela fazer então o uso desses comprimidos ou desses preparados para que ocorra então a digestão da lactose e ela não apresente os sintomas. Falando um pouco do diagnóstico das alergias alimentares, a história clínica do paciente tem papel fundamental nesse diagnóstico. Muitas vezes, apenas com o relato do paciente, né, ou dos responsáveis pelo paciente, né, quando a gente está falando de crianças,
os relatos, né, sobre a ingestão de determinado alimento e o aparecimento daqueles sintomas clássicos de alergia, e também, né, do relato do não aparecimento desses sintomas quando o alimento é retirado da dieta, muitas vezes esses relatos eles já são suficientes para a determinação do diagnóstico, não sendo necessária então a investigação laboratorial. Mas, caso a investigação laboratorial seja necessária, pode ser feita a investigação, né, por IgEs específicas. Essa investigação ela pode ser feita in vitro. Quando a gente fala in vitro, a gente está falando da dosagem sérica dessas IgEs específicas. Então, né, é a dosagem no sangue de IgEs específicas para aquele determinado alimento, né, ao qual a gente está investigando a alergia, mas também pode ser feita, né, em vivo, né? Quando a gente fala em vivo, a gente está falando do teste cutâneo de hipersensibilidade imediata. O que seria esse teste? É feita, né, é inoculado na pele pequenas quantidades, né, de uma solução contendo um alérgeno. Então, por exemplo, se eu estou investigando alergia a amendoim, então é feita uma solução com aquelas proteínas, né, relacionadas com a alergia a amendoim. Então, essa solução é inoculada na pele e, né, espera-se o aparecimento ou não, né, dessa pápula, que seria então, quando aparece, seria então um teste positivo, né, para aquele determinado alimento. Então, pode ser feito então também esse tipo de teste cutâneo para determinação da alergia. Além disso, existe o teste de provocação oral. Esse teste ele foi implementado na década de 70, mas até hoje ele é o método mais confiável para o diagnóstico da alergia alimentar. Então, ele consiste na oferta do alimento, né, ou um placebo ao paciente. Isso tem que ser feito, né, sob supervisão médica para o monitoramento de possíveis reações clínicas. Existe para esse teste, né, uma série extensa de parâmetros que devem ser obedecidos devido aos riscos envolvidos, né? Ele tem que ser feito em ambiente hospitalar, inclusive é necessário a assinatura de um termo de consentimento informado. Então, apesar de ser o teste mais confiável, ele tem, né, essa limitação, né, de uso, porque ele vai, se a pessoa for alérgica, ele vai gerar aquela alergia e pode ser que seja uma alergia muito grave, né, que os sintomas sejam muito graves, pode ocorrer inclusive anafilaxia. Então tem que ser muito ponderado, né, a escolha de fazer o diagnóstico da alergia através desse teste, né? É preferível que a alergia ela seja determinada por esses outros tipos de teste. Falando do tratamento das alergias alimentares, quando ocorre, né, a ingestão do alimento que causa alergia, o que deve ser feito é o tratamento dos sintomas. Nos casos mais comuns, né, esses sintomas eles podem ser tratados e vão ser tratados com a utilização dos anti-histamínicos. Nos casos, né, de crises graves, e aqui, né, em crises graves nós estamos falando de anafilaxia, é feita então a utilização de adrenalina para tentar reverter ou diminuir, né, aqueles sintomas da anafilaxia. E, né, como a anafilaxia ela é uma situação de emergência com risco de morte, além da adrenalina, né, é feito todo um suporte, todo um manejo muito cuidadoso desse paciente. Tirando essas situações, né, onde já ocorreu o contato, né, da pessoa alérgica com o alimento, o tratamento, né, o único tratamento comprovado para alergia seria, de fato, a eliminação do alimento alergênico da dieta. E aí, quando a gente está falando da eliminação do alergênico da dieta, essas pessoas alérgicas ou, né, os responsáveis por essas pessoas alérgicas, eles devem ser informados de como, de fato, né, eles vão garantir a eliminação desse alimento da dieta. Então, aqui a gente está falando sobre informar
essas pessoas, né, da correta leitura dos rótulos, né, como elas devem observar os rótulos dos alimentos para ver tanto a presença do alimento quanto a possível contaminação cruzada. E também informar, né, essas pessoas para elas evitarem situações de risco. A gente está falando aqui principalmente de pessoas que vão ter reações muito graves, né, a esses alimentos. Então, nas situações de risco, a gente está falando, né, da alimentação feita principalmente fora de casa, né, em festas, restaurantes. Então, essas pessoas, elas devem ser informadas sobre essas questões para ocorrer essa eliminação do alergênico da dieta. Bom, pessoal, a gente encerra então a nossa videoaula por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, já deixe aqui no fórum de dúvidas e a gente comenta sobre elas no nosso encontro síncrono. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê em breve.